construindo uma cosmovisão. Esta é o tema da nossa série de reflexões hoje, táticas do espírito do anticristo. E essa tática que nós vamos estar pontuando hoje é algo que eu estou acrescentando à minha série, que são 14 tópicos. Resolvi hoje acrescentar esse tópico a ela, ok? E depois nós seguiremos os tópicos comuns que já havíamos programado. João, capítulo 2, versículo 15 e 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ok? Então, diante de tudo que nós já temos exposto até aqui, e do que ainda vamos expor, e de coisas que talvez a gente nem exponha, mas você já pode perceber que o inimigo ele tem por meio criar uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? A cosmovisão é a forma como você enxerga tudo ao seu redor e você interpreta essas coisas. Como você vê e como você interpreta. Isso surge, essa forma de ver e interpretar as coisas, surge do seu conhecimento e da sua experiência. Então, como se cria uma cosmovisão? A cosmovisão ela se cria basicamente em 3 pontos, que são, pontuando aqui, ela se dá por 3 pontos: doutrina, ou ensinamento, aquilo que você aprende desde a sua infância mais tenra até a sua fase adulta; experiência, aquilo que você vivencia desde a sua criança, a sua criancice, né? Desde os seus primeiros dias de vida até a sua fase adulta; e ambiente, ou seja, aquilo que te cerca, aquilo que te envolve. E o ambiente associado à sua experiência de vida e associado ao seu aprendizado. Então, com base na sua experiência, com base no seu aprendizado e apoiado pelo ambiente em que você vive, você então desenvolve uma forma de interpretar as coisas, uma forma de interpretar o que acontece ao seu redor. Isso é como se forma basicamente a cosmovisão. É claro, você vai poder dizer, mas está faltando isso, você não botou aquilo, né? Mas basicamente é isso que acontece. Pode ser que tenha outras coisas que a gente acrescenta. Como, por exemplo, elementos da cultura, como se cria uma cultura. Essa é uma abordagem minha e que eu pontuo que a cultura ela se fundamenta também basicamente em 4 elementos. O primeiro elemento é a religião, o segundo elemento é a política, o terceiro elemento é a arte e o quarto elemento é a subsistência. A política é aquilo que eu chamo, a política, a arte e a religião é o que eu chamo de ferramentas da expressão da alma. As ferramentas da expressão da alma são meios que o homem desenvolveu em todo o início, em toda a sua história, para poder expressar a sua alma por meio dessas ferramentas. E como que ele faz? Através dessas 3 ferramentas. Ele coloca suas ideias, ele coloca os seus sentimentos e ele coloca as suas determinações, as suas realizações. E ele conhece o mundo por meio dessas 3 portas.
que são 3 portas de expressões, são 3 ferramentas de expressão. Primeiro, a religião. Por meio da religião, o homem expressa a sua crença em Deus, a sua crença em outras divindades, que não seja a divindade verdadeira, divindade cristã, o Deus verdadeiro, mas expressa a sua forma de crença de diversas formas, né? Expressa, e por meio da religião ele desenvolve também a retórica, a expressão, as formas de explicar as causas e os efeitos que acontecem ao redor. Política é a ferramenta que o homem usa também como ferramenta de expressão, e é por meio da política que o homem estabelece o governo e estabelece as diretrizes para a sociedade, né? E vem a terceira ferramenta, que é a arte. Por meio da arte, o homem desenvolve tudo o que precisa para que a sociedade cresça e se desenvolva. Então, por arte aqui eu não estou dizendo das artes no sentido de arte apenas no sentido de música, música, poesia, artes plásticas, arte circense, arte cinematográfica. Não, estou dizendo toda e qualquer expressão que seja uma arte. Então, com isso eu reúno junto a arte propriamente dita com a arte de ofício, né? Eu uno a arte e os ofícios junto. Então tem a questão dos trabalhos, dos trabalhos, das artes de trabalho, né? Como carpintaria, pedreiro, medicina, a ciência, né? Em si é uma arte. Junto isso também e coloco no campo da arte. Então desenvolvo aqui 3 campos de expressão. E vem o quarto campo, que não é um campo de expressão, que é a subsistência. Então a cultura se desenvolve no meio, também por um meio de subsistência. Ou seja, que é a alimentação, que é o abrigo, que é a vestimenta, que é a saúde, né? Isso são meios de subsistência que são supridos por estas ferramentas de expressão, como a arte, em primeiro lugar, como eu falei, como ela cobre a questão do trabalho, então é a primeira, a política, dando a diretriz, né? E a ciência e a religião também. Então, por meio disso aí se constrói uma cultura. Basicamente, a cultura se constrói nessas quatro pilares, nessas 3 ferramentas de expressão e na subsistência. Assim, de igual modo, também, além disso, além da cultura, existe também esses outros 3 pontos que eu levantei, que é a doutrina, o ensinamento, que é a experiência e que é o meio. Então eu gostaria de substituir essa palavra de meio pela cultura. Porque através da cultura vem a doutrina, através da cultura vem a experiência, através da cultura vem, e a cultura é o próprio meio. Dentro dessa cultura, por meio dessas 3 ferramentas de expressão, se traz os ensinamentos, por meio da ciência, por meio da filosofia, por meio da religião propriamente dita, por meio da política. E essas ideias difundidas ali criam na pessoa, no indivíduo, cria uma forma de ver e de enxergar as coisas. Com o que ele aprende, com seus pais, com seus avós, com seus professores, através da televisão, através da mídia, através da sua vizinhança, com o que ele aprende, é o que ele vai entender e interpretar as coisas. Se você virasse para um homem de 1500 alguma coisa e falasse avião, você viu o avião,
Ele falaria uma ave grande, avião, né? Ele não entenderia como o homem de hoje, você fala, vê um avião, ele fala, grande nave andando nos céus, no formato de um pássaro, porque elas têm asas, né? Se falasse um helicóptero, piorou, né? O que é isso? Eu não sei nem que palavra é essa. Ok, gastamos 10 minutos aqui falando sobre isso. Lemos um versículo que parece não ter nada a ver com o que eu estou falando. O versículo diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que há no mundo é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O mundo jaz no maligno, né? Isso tem tudo a ver. E agora eu vou tentar explicar. Porque, na verdade, o título deste vídeo hoje é Construindo uma Cosmovisão. Essa é uma das táticas do espírito do anticristo, que nos últimos dias ele tem procurado destruir a cosmovisão cristã, com aquela visão sobre Deus, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus justo, aquela visão cristã trazida pelas igrejas, trazida pela pregação do Evangelho, né? Aquela visão que é como sal, a Bíblia diz, vós sois o sal da terra, e que influencia as pessoas, e tem introduzido no lugar uma visão materialista. Como eu falei em alguns posts, ele destrói os valores e introduz novos valores. Ele destrói os valores espirituais e introduz valores materiais. E para todas as coisas da vida, ele quer trazer uma explicação diferente para tentar tirar a mente do homem de Deus. É algo que acontece na China, com o governo chinês tenta, de todas as formas, por meio da doutrinação e por meio da coerção, e por meio de prisões e de delações e de diversas formas, tentar tirar o povo, tentar destruir a herança cristã enraizada no coração dos chineses cristãos, tentando tirar a imagem de Cristo, tirar o nome de Cristo, tirar a lembrança de Cristo. Este é o objetivo de Satanás. Quando ele viu que Jesus iria nascer, ele tentou matar Jesus para que Jesus não viesse ao mundo. E depois que ele viu que Jesus já tinha vindo ao mundo, ele tentou impedir que Jesus morresse para que ele não cumprisse a sua obra. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele usou os líderes dos judeus para espalhar uma mentira em Jerusalém, dizendo que os discípulos tinham roubado Jesus de noite, quando os guardas tinham dormido. E nos dias atuais, ele procura igualar o cristianismo a outras religiões, para que nós sejamos apenas mais uma mera religião. Procura exaltar e colocar em foco outras religiões e colocar o cristianismo como um vilão. Isso tem acontecido ali no Chile, isso tem acontecido em outros países, ali na Venezuela. A gente viu a reportagem ali dos irmãos que foram obrigados a comer Bíblia. Isso tem acontecido no meio científico, onde as pessoas deixam de acreditar em Deus e, para explicar os fenômenos sobrenaturais, eles explicam ou que é uma sugestão, ou chegam ao absurdo de acreditar em extraterrestres. Ou seja, eles não acreditam que Deus pode fazer, mas eles acreditam que um extraterrestre pode fazer. Tem um post meu no meu blog www.umcristão.com que diz o seguinte: lá eu fiz ele baseado naquele filme Independence Day, daquela batalha onde os povos travaram a batalha contra os extraterrestres que estavam invadindo a Terra. E aí eu estava pensando, o que eles querem com esses filmes?
de invasão alienígena. Ele está pensando aqui no minha cabeça. Na época eu cheguei à seguinte conclusão: eles querem doutrinar as pessoas para que quando Jesus vier naquela glória, eu estava pensando, aquela batalha de Armagedon, qual será a desculpa do diabo na batalha de Armagedon para reunir milhões e milhões de pessoas para lutar contra um Deus todo-poderoso, do qual eles não terão chance nem de começar a guerra direito. Eles reunirão os povos para guerrear, mas eles não conseguirão guerrear, porque pelo sopro da boca de Deus, tudo vai ser destruído, vai cair fogo do céu e tanta coisa assim, que vai acabar. Não vai haver confronto de verdade. Não vai haver batalha de verdade. Vai haver uma reunião de povos para a guerra, uma convocação. Então a gente pensa, qual vai ser a desculpa? Como o diabo vai lá? Não, ele não vai fazer isso. Ele já está construindo um argumento. E um dos argumentos possíveis, se eu não afirmo, é justamente esse. Que aquele que está vindo lá em cima não é um Deus, mas é uma raça de alienígena superior que vem para poder invadir e dominar. Vem com seus exércitos para invadir e dominar. E aí como e assim, muitas pessoas que não acreditam na verdade, a palavra de Deus diz que aquele que não acredita na verdade, Deus permite com que venha a operação do erro, e aí eles acreditam na operação do erro. Essas pessoas, então, que não acreditaram no Evangelho, vão sucumbir a qualquer lábia, a qualquer conto de carochinha que o diabo lhes contar. Então, com isso, ou seja, o inimigo tem construído na cabeça das pessoas hoje, por meio de doutrinações como ideologias de gênero e várias doutrinações politicamente corretas e progressistas, eles têm construído na mente das pessoas uma cosmovisão, ou seja, uma forma de eles verem e interpretar. Eles veem e interpretam as coisas que estão acontecendo de forma diferente daqueles que leem a Bíblia e interpretam. Quando você começa a ler a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus fluir na sua vida, lá em Romanos capítulo 12, vai dizer que a sua mente é transformada, e que você é transformado pela renovação da sua mente. O que quer dizer com isso? Por que a minha mente é transformada? Porque eu via, enxergava e interpretava as coisas de forma diferente. E é assim que o inimigo tem feito. Ele tem feito como se diz, um círculo sobre as pessoas e construído uma forma de visão, de forma que as pessoas só conseguem ver e interpretar aquilo. E como que elas conseguem ver diferente? É quando a luz do Evangelho vem e quebra aquelas cadeias, quebra aquele ciclo e faz com que as pessoas consigam enxergar. Paulo já dizia isso quando Paulo falava sobre o véu que era posto sobre os olhos dos judeus, que impediam que eles acreditassem em Jesus. Ele diz, toda vez que a lei é lida, um véu é posto sobre os olhos deles, e isso impede com que eles acreditem. Vamos ler essa passagem? Está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 em diante, diz assim: E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com rostos cobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, toda vez que era lido, um véu era posto sobre você espiritualmente. Algo vedava a compreensão deles para ver. Então, muitas vezes, como eu falei, se constrói uma cosmovisão por meio da doutrinação. Ou seja, o que é essa doutrinação que é ensinada nas escolas? O marxismo, a ideologia de gênero, e diversas outras ideias como a teoria da evolução e esse ateísmo ativista que as pessoas levantam-se contra a religião, principalmente contra a religião cristã, né?
essa doutrina nas escolas, como eu falei, a doutrinação na mídia, onde se exalta muitas das vezes outras religiões, como o islamismo, as religiões afro, as religiões de outros cunhos, de outras origens, e quando se vai falar do cristianismo, não se fala no mesmo tom, mas muda o tom, em vez de ser um tom amigável, passa a ser um tom depreciativo. E nas próprias mídias mesmo, se há muita apelação, nas escolas, como eu falei, há também a questão da doutrinação em tocante a uma sexualidade liberal, e há uma coisa, como eu falei, dentro dessas educações sexuais, muitas vezes assim, e eu posso talvez estar radicalizando, porque eu não estou falando que todo professor vai usar um linguagem vulgar, eu não estou querendo me referir a isso, então não me interprete mal, né? Mas estou querendo dizer assim que há um ensinamento ali, aquele ensinamento quando ao invés de proibir ou de se falar com o adolescente que não se deve transar, fala simplesmente na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis usando anticoncepcional, usando o anticoncepcional preservativo, né, que é a camisinha. Mas não se fala ali de se evitar aquilo, de programar a vida, de ter se formar, né, de fazer uma coisa assim. Não, se fala, leva, mas é o que se pode esperar de um ensinamento secular. Não se pode esperar uma visão cristã de um ensinamento secular. Mas vamos lá. Eu estava falando que a mídia também traz a sua doutrinação. Ela vem também doutrinando por meio de filmes, de novelas, de desenhos. Eu assisti o desenho da She-Ra, um remake, eu não sei como é que fala, um reboot, também não sei como que se expressa. E eu gostei muito, mas no final do reboot, eles converteram a She-Ra uma lésbica, e ela acabou namorando com a Felina. Apesar que nessa série, vários personagens eram de cunho homossexual. Eu não me oporia a isso se isso tivesse sido lançado lá no perfil de adulto, mas foi lançado no perfil de crianças, né? Esse tipo de filme está no perfil de criança. Inclusive, até cancelei minha conta da Netflix por causa disso. Então, existem várias outras doutrinações, além da doutrinação, como eu já falei, relacionada à ideologia de gênero, homossexualidade, de sexualidade desenfreadas, né? E desenfreadas e descompromissadas, né? A gente vê isso muito em séries, em filmes, né? A mulher transa com uma aqui, como se fosse trocar de roupa, e transa com outro ali, mas na verdade o coração dela está com outro. A mulher transa com homem, com mulher, já nem tem referência mais, porque é justamente isso que a ideologia de gênero trabalha, né? Essa falta de referência. E vem a questão lá, vem cigarros, vem bebidas, né? Vem assassinato, tá, várias outras coisas, né? Vem aquela doutrinação na mídia, na escola, e aí as pessoas que são doutrinadas na escola vêm te doutrinando em casa. E aí vem a parte da doutrinação, vem a segunda parte da experiência. E aí, acompanhando a doutrinação, o inimigo vem incutindo a pessoa experiências que vem fortalecer a ideia da doutrinação, né? Experiências do dia a dia, que vem a ver, ele vai usar pessoas para tentar influenciar os filhos da gente à homossexualidade, ao sexo antes do casamento, ao sexo desregrado, por meio dos ficar, por meio dos conhecer deles. E aí vai extinguir de diversas formas os filhos aos vícios,
e a outras coisas. E assim existe então toda uma construção orquestrada por homens e demônios, chefiada por Satanás, que é o espírito do anticristo, para poder tentar construir na cabeça do indivíduo, ou seja, de cada pessoa em particular, uma forma de visão. E uma forma de visão ante Deus, que ante a palavra de Deus. Isso é algo que ele já fazia e nos últimos dias ele tem intensificado por meio das mídias e por meio dos governos que se levantam aí, governos com a agenda progressista. Eles têm feito isso, ok? Depois nós prosseguiremos na nossa sequência normal. E essa é um adendo que eu coloco, ok? Fiquem com Deus e medite melhor no que eu falei. A paz do Senhor.